Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à casa de oração e estudo da Palavra de Deus. Aqui a gente ora, lê a Bíblia, comenta sobre a Bíblia e muda de comportamento, né? Os irmãos não esqueçam que a gente não estuda somente para saber. Saber é uma coisa. Mas estamos aqui para aprender. Hoje os irmãos receberam uma folhinha e fala aqui: o autor é o estudo da primeira carta a Timóteo. Esta carta dá início a 3 importantes cartas. Primeira e segunda Timóteo e depois Tito. Essas 3 cartas são chamadas cartas pastorais. É orientação para os pastores. Nós estamos na época de avaliar um novo pastor para a Igreja Batista Moriá. E o que significa igreja? Significa um grupo com o mesmo pensamento de servir a Deus. Nós somos simplesmente membros do corpo de Cristo. Cada um de nós é membro do corpo. E esse corpo precisa funcionar bem. Quando ele escorrega para o lado direito ou para a esquerda, ou inclina para a frente ou para trás, ele perde o equilíbrio. Por isso, Paulo estava preocupadíssimo com a sequência do Evangelho. Ele viajou, fez 3 grandes viagens missionárias, já estava na última viagem dele, perto de ir para Roma e ser julgado e condenado à morte. Quando ele olhou para trás, ele ouviu várias coisas que não estavam condizentes com o evangelho que ele havia pregado. Por isso, ele decidiu escrever estas 3 cartas especificamente aos pastores. As outras cartas foram para toda a igreja, mas estas 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. Isso aconteceu mais ou menos nos anos 64 depois de Cristo, entre a última viagem e a sua ida para Roma. O irmão Alexandre, ele frisou muito bem, ele gosta e frisou muito bem aquela linha do tempo, né? Agora, essa carta terá sido realmente escrita por Paulo? Os estudiosos, os biblistas, né, que estudam a Bíblia, levantaram várias dúvidas se foi Paulo ou se foi um compêndio de rascunhos que ele fez e aí alguém usou o pseudônimo de Paulo para declarar a autoridade de quem escreveu. A gente que lê um pouquinho sabe que muitas obras literárias são produzidas por uma pessoa que realmente não as escreveu. Tem até alguns filmes, comentários muito interessantes de pessoas que se tornaram famosas, né, pelo escrito de outra, porque o escrito deles não era considerado como verdadeiros, e eles usaram pseudônimo. Pseudônimo, então, é alguém que usa o nome de outro para valorizar. Mas, se a gente, os mesmos comentaristas, né, começaram a avaliar se é ou se não é de Paulo, e verificou que a linguagem dele nas cartas pastorais são mais duras do que o escrito às igrejas, mas está dentro do espírito de Paulo.
por isso nós vamos considerar, falem o que quiserem, mas nós vamos considerar que essas cartas foram escritas por Paulo. Se chegaram à conclusão e colocaram na Bíblia que é Paulo o autor, vamos acreditar que não houve nenhuma dúvida sobre isso, né? Eu me encantei logo na introdução, quando eu comecei a pensar sobre esta carta. E eu vou fazer uma pergunta aos irmãos: se alguém já ficou com um problema encasquetando na cabeça e sempre relembrando aquele pensamento e atazanando o outro que é função daquele pensamento ruim. Alguém já ouviu esta expressão: pelo amor de Deus, pare? Já? Pois é, eu também já ouvi. Também já ouvi isso. E é muito duro quando a gente escuta essa expressão a respeito do nosso comportamento e que a gente, quando vem até aqui, a gente engole para ir em frente, né? É muito duro ouvir esta expressão. Mas Paulo começa a sua saudação a Timóteo com essa expressão. Hoje vamos usar bastante a Bíblia, né? Os irmãos notaram aí que só tem praticamente o esboço. Algumas perguntas podem surgir diante da exposição. Por isso eu já vou falando para o pastor Elias ficar atento aí às situações, para se houver perguntas, ele está pronto a nos ajudar a responder, tá? Porque às vezes a gente não tem condições. Logo de início ele fala assim no prefácio, né? A saudação de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de ter filho na fé, mas filho na fé é assim uma coisa muito gratificante para quem tem um filho na fé. Porque aquela pessoa desenvolve uma gratidão por a gente, por ter mostrado Cristo, por ter ajudado a mudar de vida. E isso faz muito bem a gente, filho na fé. Se você ainda não viveu essa experiência, sugiro que busque a se tornar um amigo. O irmão Otoniel tem um filho na fé aqui na igreja, que é o Arana, Sérgio Arana. Sérgio Arana tem uma gratidão por ele assim, que eu acho que é incrível. É difícil ver uma pessoa com tanta gratidão a outra como o Arana tem pelo Otoniel, né? Isso, Otoniel. E em função do filho, de ser filho na fé de Otoniel, essa mudança dele levou a anunciar Jesus para toda a sua família. E na quinta-feira a irmã Bernadette deu testemunho aqui, coisa encantadora, do testemunho que a irmã Bernadette deu da Jo, da Amanda, da Adriana, né? E seu netinho que veio aqui, né? Oramos pela mãe dele, que coisa linda foi aquele dia. São vidas que marcam a gente de uma forma inesquecível. Eu acho que quem estava na quinta-feira aqui, naquela quinta-feira, nunca mais vai esquecer do Jorge Arana, da sua filha, da sua esposa, porque foi uma experiência assim, transformadora. Isso porque o filho olha para seu pai e procura fazer a vontade do pai. E eu tenho essa experiência também com os filhos naturais, e
Eu sei que muita coisa na vida dos nossos filhos são exemplos do pai. Aí, Paulo apela para Timóteo, dizendo: pelo amor de Deus, meu filho, escuta o que, leia e leve a sério essas recomendações. O que significa por ordem de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus? Eu gostaria que a irmã Maria José, está com a Bíblia aberta, venha ler Isaías para nós em voz alta, porque é um texto um pouco grande. Isaías 45. Esse Deus nosso Salvador é o Deus Criador, tá? Vamos ver o que Isaías diz sobre esse texto, porque Paulo, ele, apesar de apresentar Jesus no Novo Testamento, o representante mais convicto da salvação em Cristo Jesus, ele, nos seus ensinos, ele reporta ao Velho Testamento. Isaías 45, venha aqui, Maria José, por favor, porque o texto é grande. A partir do 9 até o... Do 9? Do 9 até o final desse tema. Até o 18? Pode ir. O Senhor é o Criador. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe forma: que fazes? Ou, a tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és Deus misterioso, o Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles, cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Muito obrigada. Aí ele termina: não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. É a esse Deus que Isaías proclamou e que nós cremos que somos filhos dele. Somos criaturas de Deus. E é a esse Deus que é dono das nossas vidas. Ele começa falando que nós somos barros, vamos tornar barros. E por que somos barro? Porque somos simplesmente feituras de Deus. Nós não podemos criticar
o seu trabalho, a sua ação. Ele tem poder sobre todas as coisas. Muito bem. Então, em nome desse Deus, isso me chamou muita atenção, irmãos, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e não levamos a sério o que Deus nos pede e nos recomenda, né? Então, repetindo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem, ele não está falando da sua cabeça, tá? Ele não tomou a decisão de recomendar essa carta. Fique claro para a gente, porque a carta é escrita a pastores, e nós vamos escolher pastores, nós vamos obedecer pastores, tá? Por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, filho na fé, que a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com vocês. A gente acredita, né, que Jesus é a nossa paz. Mas a paz tem um preço também, né? E a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês. Às vezes nós procuramos a guerra, e a guerra vem e temos que enfrentá-la. A paz é uma busca nossa, de acordo com a palavra de Deus. Aí, depois de toda essa chamada muito forte que Paulo dá a Timóteo, ele fala assim: a primeira coisa que vocês devem prestar atenção são os profetas, as pessoas que aparecem nas igrejas para falar coisas que não são verdadeiras. Não são verdadeiras. Eu me lembrei, quando estava lendo isso aqui, eu me lembrei de uma experiência que a gente viveu na Chatuba, quando jovens, né? A igreja era conduzida pelo pastor Guedes, que só ia na igreja 2 vezes no mês. Uma no dia de domingo de manhã, quando ele conversava com a igreja, dirigia a ceia, dirigia a ceia, e era o dia que ele jogava as carapuças em todas as pessoas, e as pessoas ficavam atentas, e quando recebia a carapuça, né? E o outro domingo, passava um domingo, ele ficava na outra igreja, e no outro domingo ele vinha para realizar os batismos. E era muito engraçado, porque ele vinha, dava as orientações para a igreja. No mês seguinte, ele ia cobrar dos diáconos se a igreja tinha obedecido ou não. Você deve ter vivido essa experiência, né? Ver quem é que obedeceu às leis, quem entrou num botequim, bebeu um guaraná e foi interpretado como uma cerveja, ou fez qualquer outra coisa. Alguém ficou na porta do cinema para ver quem é que entrava e quem saía. Então, a gente era vigiado 24 horas por dia, porque tinha um grupo de presbíteros e diáconos que vigiavam a gente, e com isso a gente era tolhido, né? Um dia eu estava viajando no trem, que eu carregava costura para as minhas irmãs, costureiras em casa, e eu gostava muito de ler fotonovela. Não sei, aqui pouca gente conhecia ler fotonovela, aquela garota romântica, lia aquelas coisas. Não tinha cinema, né? Não tinha televisão para a gente ver, era fotonovela. E eu estava tranquilamente carregando um peso do lado e a revista do outro lado. O irmão chegou, disse: que revista é essa? E eu fiquei tão envergonhada que parei de ler as fotonovelas da vida. Mas era assim o período da nossa conversão. E nessa igreja, um dia chegou um irmão, nunca se apresentou como membro de uma igreja,
O vice-moderador, que era chamado vice-presidente, era chamado vice-moderador, convidou esse irmão para pregar. E ele começou a falar, eu não me lembro, irmãos, nenhuma palavra que ele citou. Mas eu sei que o culto terminava meio-dia às 12h30, e ele chegou 1h, chegou 1h30, não parava. Aí a igreja foi saindo, ficou, o vice-moderador pediu a palavra e terminou o culto. Você lembra disso, desse lance? Lembra, né? Ele, de vez em quando, me pergunta se eu lembro, agora, porque foi muito marcante para a igreja. Então, em igrejas pequenas, onde não tem uma liderança firme, pode chegar qualquer um aqui, né, e se apresentar como servo de Deus e falar coisas que vão confundir a mente dos pobres irmãos que não têm um senso crítico para fazer a seleção. Naquela época eu era jovem rebelde, chegou a hora de ir almoçar e eu fui embora e pronto. Mas, às vezes, a gente leva a sério por causa da postura da pessoa. Eu sou isso, sou aquilo outro. E a gente, quando ele se apresenta desta maneira, a gente acredita que ele tem uma palavra boa, uma palavra edificadora. E Paulo está dizendo isso, olha, fiquem firmes na doutrina, porque vai chegar entre vocês, quem está me ouvindo e conseguiu fazer a leitura desse pedacinho aqui, percebeu que eles tinham muitas coisas para ensinar. Falavam da genealogia bíblica, como é que nasceu Adão, como é que nasceu Eva, e aquelas coisas assim que não eram significantes para a vida cristã, porque tem muita coisa na Bíblia que a gente pode fazer uma leitura como é que chama? Leitura dinâmica, né? Que a gente passa por cima e não considera. E não fica na nossa mente. Mas alguns pensam que aquilo é importante e dá um crédito na palavra do outro, que realmente não é uma palavra significativa. Então, essa primeira advertência aqui, como nós estamos aqui presentes com quase toda a comissão pastoral, de indicação pastoral, para levar a sério isso. Não é o cartão de visita que a própria pessoa apresenta, mas o conteúdo daquilo que ela fala e daquilo que ela vive. Então, Paulo... E aí, ele passa para os objetivos desta carta. A lei e os seus objetivos. Timóteo foi criado com Eunice, sua mãe, e Loide, sua avó. Essas mulheres eram judias e ensinaram os filhos a verdade. O pai era grego, mas nesse aspecto aí, ele não interferiu na educação do filho. Então o filho conhecia a filosofia grega e a judaica muito bem. Paulo, na sua primeira viagem contra Timóteo, é recebido nessa família naturalmente, observou quem era Timóteo e acreditou que ele seria um bom servo do Senhor, que poderia realizar uma tarefa importante na obra. Todos nós que temos filhos na fé, a gente faz uma projeção. Paulo fez uma projeção de que Timóteo era uma pessoa capaz de ser fiel a Cristo. Na segunda viagem que ele foi fazer, ele pega Timóteo e leva Timóteo e Silas nessa segunda viagem. Então, Timóteo devia ser um jovem vibrante, cheio de força. Que Paulo já estava da meia-idade para frente, né? Queria fazer a obra, mas estava cansado, ele precisava de um auxiliar. E convida Timóteo vai com ele,
Depois, Paulo recebe a visão do Espírito Santo. Vai à Macedônia e ajuda-nos. Paulo foi para a Macedônia e deixou Timóteo em Éfeso, cuidando daquela igreja. Agora, Paulo escreve sobre a lei. Irmã Bernadette, poderia correr aqui e ler para nós o texto da lei? É um texto pesado, mas a gente pode ler. Timóteo mesmo? É. De 9 a... Acabei fechando. Fechou? 9 a 11. De 9 a 11, vou ler. Timóteo, 1 Timóteo de 9 a 11. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Essa lei, ele reporta a toda a lei. Quando a gente começa a avaliar essa lei, é a questão dos 10 mandamentos. Está se tratando aqui da relação da sociedade cristã, a nova comunidade criada por Deus no deserto com Moisés, porque eles tinham que ser um povo diferente. O povo de Israel, para fazer o que tinha que ser feito, para mostrar de quem eles eram filhos, eles receberam leis específicas para a sobrevivência do povo. A lei foi feita não para aquela pessoa que já é obediente aos bons costumes, mas para o injusto. E quando eu li isso aqui, eu fiquei assim muito abismada, né? Porque parece que Paulo estava vivendo exatamente nos anos 2024 aqui em São Paulo. Tudo que ele fala aqui, pai matando, filho matando pai e tudo mais, né? Outras coisas, parece que está descrevendo a cidade de São Paulo. E a lei é boa para nós. Irmãos, eu nunca fui abordada por policial. Eu já fui convidada a defender garotos por estar andando como marginal, naquela época que surgiu aquelas toucas que todo mundo andava com touca. Você lembra, o irmão? Na época que todo jovem botava uma touca, um blusão meio preto e tal, e saía pela rua, a polícia logo olhava para aquele jovem e prendia. Um desses meninos, que era aqui da nossa igreja, filho da família, a família não era muito integrada, mas na hora do aperto eles correm para o pastor, né? E lá vou eu dar chego na casa da família, estava um advogado, o que a gente pode fazer para livrar esse menino de ser levado para a FEBEM. Aí eu assinei lá a declaração que o menino era de boa família, simplesmente usava uma roupa inadequada e o menino não foi preso. Bem, esse menino não ficou na igreja, mas a família ficou aqui por um bom tempo. Então, a lei é para quem pratica coisas erradas ou para quem parece que está praticando. Parece que está praticando. Então, se você tem a aparência do mal, pode ser abordado pela polícia. Mas eu, graças a Deus, nunca fui abordada pela polícia por um comportamento inadequado. Então, eu ficar presa à lei, para mim, é inútil essa recomendação dele. Mas
Paulo diz: você vive no mundo que tem essas coisas. Qual a sua relação com esse mundo? Qual é a relação com esse mundo? Aí a gente volta para Jesus e Jesus diz assim: tende paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, há um mundo não cristão e há um mundo de paz que Jesus nos dá. Se você estiver nesse mundo de paz, você sairá vencedor de todos os problemas. Aí ele completa o texto. Os irmãos tenham paciência, mas a gente não vai fazer assim a Bíblia toda, mas algumas coisas importantes. Versículo 12 aqui o final. Até o final. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Bem, muito obrigada. Nós temos alguns hinos que chamam a nossa atenção para esse finalzinho. E a gente fica só no hino e esquece do sentido de todo o texto, né? Porque Paulo fala assim: eu fiz muita coisa errada na ignorância. Eu até comandei um grupo de soldados para matar os cristãos em Antioquia, mas eu fiz isso na ignorância. Se você sabe o que é correto, proceda como correto, faça o correto. Eu acho que essa consciência, a consciência de pecado, para você saber o que é pecado, não precisa cometer o pecado. Essa é uma palavra para os nossos jovens que estão aqui, e que teve um período na nossa história batista, onde o criminoso tinha um poder enorme de chegar na igreja e falar, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Ou a pessoa da macumba, eu era mãe de santo e eu conduzia, Isso, eu não preciso saber quem é Cristo para saber que determinados princípios, determinadas religiões, determinados comportamentos é pecado. Eu não preciso ir num centro de macumba para saber que aquilo, muitas vezes, é simplesmente uma farsa para enganar ao pobre coitado que não sabe raciocinar e pensar, observar o que é errado. Eu não preciso beber álcool para saber o efeito bom que traz o álcool. E há um engano muito grande no álcool, né? Ele dá uma alegria diferente. Você bebe um golinho, para você que não tem costume, bebe uma tacinha de vinho, é o suficiente para você mudar um pouco o seu comportamento. E muitas vezes, um alcoólatra começou bebendo um copinho de vinho, ou um copinho de cerveja numa festa. Quando você vê um jovem tímido lá, você vai a uma festa, aí você vê um jovem tímido encostado na parede, não conversa com ninguém. Se quiser fazer uma experiência, faça, mas você vai pagar o preço, porque você vai induzir a pessoa, porque a pessoa bebe um pouquinho de álcool e ele fica eufórico. O álcool libera lá algumas coisas, a censura do cérebro, e quando ele percebe, ele está lá no meio de todo mundo,
conversando, brincando, dançando, e aquilo é bom. Só que, no outro dia, ele tem a ressaca do álcool. E isso acontece numa festa, noutra festa, num fim de semana, no outro fim de semana. E a coisa vai progredindo. Um belo dia, ele só o fim de semana não resolve mais o problema da timidez dele, porque ele tem que arranjar emprego, ele tem que fazer acontecer. Ele entra no alcoolismo. Gente, essa fala que eu estou tendo agora é uma fala verdadeira. Temos alcoólicos anônimos de há mais de 80 anos, eu acho, mais de quase 100 anos, e que depois as pessoas, para sair desse quadro, eles usam uma filosofia que é todo dia, 24 horas de sobriedade, Senhor. Me dá 24 horas de sobriedade, Senhor. Porque se não for a ajuda de Deus, a pessoa não supera. Tem remédios e tudo, mas se a pessoa não estiver consciente que ele precisa mudar, ele não muda, toma remédio, mas quando ele vê que o remédio não produz aquela alegria, aquela euforia que ele tem com o álcool, ele volta a beber. A gente teve experiências aqui na igreja de pessoas que pararam de beber, aqui pertinho, e depois pararam forçados pelo remédio, e depois voltaram, não quero mais, voltaram e já morreram. Bem, essas coisas que eu estou falando são verdadeiras, tá, irmãos? Aí, Paulo recomenda, você, Timóteo, combata o bom combate. Tem alguma coisa que você precisa fazer, combata o bom combate. Agora, quem vai descobrir o bom combate é no decorrer da nossa vida que a gente vai descobrir isso. Desafio os irmãos a buscarem isso para ver o que acontece. Aí ele faz a instrução para homens e mulheres. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares. Vamos comentar aqui esses homens como homens e mulheres, não simplesmente as mulheres, tá? Quero que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Essa palavra aí chama a atenção de Timóteo, que não é com a violência que a gente vai conseguir a transformação, mas com oração. Isso também é verdadeiro. Levantem mãos santas e orem, e Deus pode modificar. A briga simplesmente com a raiva não resolve esse problema. Aí ele chama a atenção, qualificação dos bispos e diáconos. Isso aí eu considero, não só para os bispos, quando a gente lê a carta, essa consideração não é somente para os bispos e presbíteros. Que o homem seja fiel à palavra. Se alguém deseja episcopado, se você deseja ser cristão, vamos falar assim, tá? Podemos mudar essa palavra? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, mulher esposa só de um homem, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, aptos para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Como cuidará da igreja de Deus, que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Aí, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra dos laços do diabo. A gente fala muito, tem alguns grupos religiosos que falam muito em diabo. O diabo entrou em mim e eu fiz coisa errada. Porque o diabo... E teve um tempo que o diabo era tão valorizado nas igrejas que a gente esquecia que ser crente era melhor do que... a gente também estava
no mesmo círculo, né? E o diabo, ele só entra se a gente deixar, tá? Ele anda circulando, que ele anda por aí no mundo sem Deus, ele anda por aí. Mas a gente só entra se ele quiser. Bem, a instrução para o culto. Aí ele fala de mulheres, né? Mulheres não devem falar, não devem questionar nada. Essa era para a época de Paulo. E vou trazer uma coisa nova para a gente pensar sobre isso. Naquela época, Timóteo, filho de judia, pai grego. Como é que funcionava a sociedade daquele tempo? Os judeus, os irmãos sabem que eles não eram fiéis, apesar da recomendação, não adulterarás, os judeus não levavam isso muito a sério, tá? E os gregos, como é que eles se relacionavam com as mulheres? Havia 3 tipos de mulheres. A mulher para criar filho, não era para trazer alegria sexual, o bem-estar sexual que o casamento pode trazer através da relação afetuosa sexual. Então, havia uma mulher para ser a mãe dos filhos, e era santa. É muito engraçado a gente ver isso na terapia, a gente vê muito esses casos no filho que considera a mãe santa, e é tão santa que depois ele não pode se casar com outra mulher, porque vai ter coisas que vai envergonhar. Essa mulher santa, quem quiser ler, quem quiser estudar, em casa tem bastante literatura. Havia uma outra mulher que era a concubina, né? Salomão tinha mais de 700 concubinas. Era a mulher que, quando ele queria fazer as bestialidades dele, procurava uma concubina. E não necessariamente bestialidade, mas ele queria um prazer diferente, né? E tinha suas concubinas. E havia a cortesã. Quem era a cortesã? Era aquela mulher que sabia coisas da cultura e podia ser boa companhia nas festas, nas situações sociais. Hoje em dia existe esse tipo de mulher. São as mulheres de programa, não para relação sexual. Há um filme até muito interessante, com aquele artista bonitão, de cabelos assim, branco, que termina com ele procurando a mulher que era... Né? Como é que era o nome da... Pois é, aquele filme é encantador, porque aquela era a cortesã dos tempos antigos, né? No Brasil, a gente tem uma cortesã famosa, que foi a Marquesa de Santos, que basta a gente chegar lá no centro de São Paulo, que a gente vê a casa ainda, onde ela recebia os homens culturais. Então, cortesã, concubina e mulher mãe dos filhos. Hoje em dia, por isso Paulo recomenda. E para os judeus ainda havia um tipo de mulher que eram umas prostitutas sagradas, que confundia muito a mulher que andava, que era preparada para cultuar a Deus através do sexo. Os irmãos, que nós estudamos muito bem isso no Velho Testamento. Então, Paulo está recomendando, nós, Timóteo, nós cristãos, estamos num período de transição. Às vezes a gente quer que as mudanças ocorram de uma hora para outra, mas uma transformação social demora 3 gerações para acontecer. E
o André trouxe para a gente a nossa reflexão, que ele conversando lá com os professores dele, ele conversa muito, ele falou assim, mas seu pai, seu avô é psiquiatra? Sua mãe é isso? Sua avó é isso? Aí ele falou assim, nossa, vocês saíram de onde saíram e deram um salto. Não foi fácil o salto, não. Mas nós demos um salto que demoraria 3 gerações para praticamente 3 séculos, né? Contando ano por ano. Aí, vamos em frente. Então, é um texto de controle das mulheres no culto que não é necessário hoje, tá? Hoje nós, quando eu fiz psicologia, ainda havia uma tendência forte entre a psicologia americana, que a mulher era inferior ao homem porque tem um cérebro um pouco menor do que os homens. É absurdo, né? Não tem nada a ver, mas isso está nos livros de psicologia. O nosso ministério, aí ele chama a atenção que o nosso ministério é de fé, de Deus, a Igreja de Deus, e o mistério da piedade. A vida cristã é uma vida de piedade, de oração, Aí uma coisa importante que também perturba muito a nós como igreja, é apostasia nos últimos tempos. O que é apostasia? No domingo passado a gente aprendeu que não é simplesmente afastar-se da igreja, mas é arquitetar uma teoria que justifica o nosso afastamento e começa a perturbar os outros, né? Começa a perturbar os outros. Às vezes a gente vê... teve um tempo aqui que eu era líder de adolescentes, há muitos anos atrás, e eu vi algumas teorias de coisas assim entre os adolescentes que não fazia mal ter sexo pré-nupcial, não fazia mal beber. E, infelizmente, alguns desses jovens até já morreram. Quem é do passado aqui sabe disso, e a gente veio ao enterro deles aqui. Então, a apostasia é um projeto mental, avaliando o que é certo, o que é errado. Não, isso aqui pode ser tirado das Escrituras. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O que está escrito aqui tem o seu valor, pode não ter valor para você, mas tem valor social também, porque nós vivemos em grupo. Como tratar os que creem? Aqui é outra coisa importante. As mães não repreendam o 5, já estamos no capítulo 5, tá? Não repreendam um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. A repreensão. E ele fala, a certa altura lá, que a repreensão deve ser sempre escondida, assim, oculta. Não deve ser feita em público. Não repreenda os mais idosos, porque eles têm uma vergonha, uma timidez, eles têm um amor próprio maior do que o jovem. Então, quando fizer isso, faça com respeito. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e os mais jovens e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. A gente vive certa situação que deixa a gente envergonhada. Às vezes você está com uma blusa de seda, né? Eu usava muita blusa de seda. Aí vinha um irmão, ao invés de me cumprimentar, ele ficava alisando as minhas costas, né? E sempre, aí quando eu olhava para ele com uma área assim de repreensão, ele falou assim, não, estou olhando a seda, sou costureiro e gosto de avaliar tecido. E eu olhava para ele e falei assim,
Não vai avaliar tecido nas minhas costas, né? Por quê? Uma coisa é você tocar numa pessoa com a simplicidade, com amor e tudo mais. Outra coisa é você tocar com malícia. A malícia a gente percebe nos olhos, né? Uma coisa é você vestir uma roupa bonita, elegante e tudo mais. Outra coisa é você vestir uma roupa muito provocante para vir num lugar que é muito sério. Então, são coisas que Paulo está chamando a atenção. Assim como a gente não toca, com malícia, né? Mas com fé e pureza. Aí ele vai para o assunto das viúvas. Esse assunto aqui é muito sério. Por quê? As viúvas precisam de um cuidado especial. Se a viúva é idosa e não tem filhos, é responsabilidade da igreja cuidar dessas viúvas. Se a viúva é idosa, mas tem filhos, é responsabilidade dos filhos cuidarem dessa viúva. Interessante, né? E ele fala que isso aí faz uma grande diferença social. Você tem a obrigação de ajudar o outro, mas tem uma seleção de pessoas. E esse texto aí é muito importante, que ele fala assim, no verso 8, ele diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. Então, que o descrente não faça isso, tudo bem, mas nós cristãos temos um comportamento diferente. Outra coisa que me chama muita atenção, sim, nos vários conselhos, né? No verso 20 ele fala assim: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Eu acho que esse é um problema muito sério no nosso meio, porque a gente leva tudo no banho-maria, né? Para a pessoa se comportar e para... É defeito meu e do pastor Elias, tá? Não estou falando de todo pastor, mas é um defeito que a gente acha que é uma qualidade. Mas, se as pessoas fossem repreendidas pelos seus erros na presença de todos, isso ficaria claro. Porque Jesus fala assim, que o fermento, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E é uma coisa para se pensar. Quanto aos ricos, verso 17 do 6. Exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, veja só, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, e ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Bem, tem muitas recomendações nessa carta que são muito importantes, mas Paulo diz para Timóteo: combate o bom combate, siga a justiça, verso 11 do 6, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Aí está os nossos grandes problemas. Os nossos grandes problemas não estão no ir aqui ou ali, não é em comer isso ou aquilo. E Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, fala assim: vocês estão criando problema por causa de comer isso ou aquilo. Ele fala assim: todas as coisas me são lícitas. Isso daí está em Coríntios, capítulo 5, verso... parece 7 ou 8.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas eu posso fazer, mas eu posso escolher, nenhuma delas me domina. Quando a gente começa a ficar dominado por um problema, cuidado, porque é no domínio do comportamento errado que a gente cai.